Bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast A Nu e Cru. Quando vende a sua casa, há sempre um bicho-papão, que é as mais-valias. E hoje trouxemos cá o Bruno Tavares para nos ajudar a decifrar este bicho-papão, Bruno. Então diz-nos, o que é isto de mais-valias? Ok. De uma forma simples, e para que todas as pessoas possam compreender, a mais-valia é um imposto. É um imposto que eu tenho que pagar, porque, como todos nós sabemos, todo o dinheiro que eu recebo tem o respectivo imposto. Imaginem, por exemplo, alguém que tem um recibo de vencimento e tem no início o ordenado bruto e depois tem uma série de descontos e depois vai ter o ordenado líquido. Basicamente, a mais-valia é algo semelhante, onde eu vendi o meu imóvel, eu tive um lucro entre o preço que eu comprei e o preço que eu vendi. Se houver lucro, o Estado vai querer tributar sobre esse lucro, que é supostamente dinheiro que eu ganhei. Então, se olharmos para este imposto como sendo mesmo, como o nome indica, um imposto sobre um valor que eu recebo, eu já deixo de ter esse bicho-papão. Qual é que é aqui a grande diferença? Imagina que tu tens um ordenado de 1.200 euros, vá lá, ok? Isto é um ordenado bruto, mas tu não recebes isto de dinheiro, se calhar vais receber, falar de cor, para aí 900 e qualquer coisa euros, ok? Tu, quando planeias fazer a tua vida, tu planeias a vida como? Tendo por base os 1.200 euros ou tendo por base os 900 e qualquer coisa euros? Tendo por base este segundo valor, não é? Pronto. Isto porquê? Porque, entretanto, esse valor tem que ser retido para a entidade patronal entregar ao Estado. Só que, como é um valor, quem paga sou eu, funcionário. Mas como não chegou a entrar na minha conta e depois saiu, eu não senti esse peso de ter que pagar. Uma mais-valia já não é assim. Portanto, eu recebo o dinheiro todo e depois eu recebo dinheiro a mais, que esse dinheiro não era meu. Então eu depois tenho que dar ao Estado parte desse dinheiro. Então, por norma, nós achamos que estamos a pagar algo que não devíamos estar a pagar. Mas o que é facto é que um país onde vivemos em democracia, toda a gente tem que contribuir para que exista dinheiro para gerir o país. Então, este imposto, se olharmos como sendo um imposto sobre um rendimento que eu tive, então fica mais fácil de aceitar ter de pagar este valor. Certo. Okay? E Bruno, ajuda-nos a perceber como é que fazemos o cálculo dessa mais-valia. Muito bem. Então, o primeiro parênteses que eu faço é o cálculo da mais-valia é feito de igual forma, seja quando eu vendo da minha casa onde eu vivo lá, habitação própria permanente, seja uma casa secundária. Portanto, não há formas diferentes de calcular a mais-valia. Mais-valia é igual para qualquer imóvel urbano que eu venda em Portugal. Então, nada melhor do que agora temos aqui um exemplo prático. Imaginemos que eu comprei o imóvel por 100 mil euros e eu vou vendê-lo por 120 mil euros. Basicamente, eu ganhei cá 20 mil euros. Ok? Então, o Estado o que é que diz? Ganhaste 20 mil euros, mas sobre metade desse teu lucro, nós vamos querer aplicar uma taxa de IRS. Então, se ganhaste 20, será sobre 10 mil euros que o Estado vai aplicar a tua taxa de IRS. Ok? Certo. E já agora, diz-nos uma coisa. Há alguma forma de minimizar essa mais-valia? Há algumas despesas que possamos deduzir para minimizar essa mais-valia de 10 mil euros, nesse exemplo que deste neste momento? Existe. Quando a venda é feita através da mediação imobiliária, a fatura que o contribuinte paga à imobiliária, isso abate na mais-valia. Porquê? Porque é dinheiro que não fica no teu bolso. Quando tu compraste o imóvel, tu tiveste de pagar a escritura, tiveste de pagar os impostos, e esse valor também entra como uma despesa, porque na prática não ficaste com os 20 mil euros, porque já tiveste que pagar parte disso ao Estado. Imagina que nos últimos 12 anos tu fizeste obras no teu imóvel. Gastaste dinheiro, portanto, então não te custou só os 100, custou-te os 100, mas, vá lá, 5 mil euros gastaste em obras. Desde que tenhas os recibos que comprovem, os recibos das faturas que comprovem que tu fizeste a obra e que está lá a tua morada correta e precisa, o teu número fiscal, então esse valor pode ser usado para abater à mais-valia. Ok? Portanto, de forma muito simples, são as obras, o valor gasto com as obras de melhoramento no imóvel. O valor das obras
impostos também, a quando da compra do imóvel, correto? Imposto de Certo. selo e IMT, Uhum. e também os custos com mediação imobiliária na venda desse imóvel, certo? Exatamente. O que é que isto implica? Se calhar tu já não vais ter que pagar ao Estado o lucro de 20 mil euros, se calhar vais ter um lucro de 10 mil euros. O raciocínio será o mesmo depois. Desses 10 mil euros, o Estado vai querer tributar sobre metade, que é sobre 5 mil euros, e sobre isso vai ser aplicada a tua taxa de IRS. E agora, outra questão que surgiu em relação ao reinvestimento, à questão de reinvestir aquilo que eu ganhei com a venda do imóvel. Ok. Como é que funciona e em que casos é que é aplicado esse reinvestimento? Ok. Isso também é uma dúvida aí que acontece muito. O reinvestimento é um benefício fiscal. Ou seja, a mais-valia é calculada de igual forma, eu vendo a proteção própria permanente ou secundária, e depois o Estado diz, ok, quando um cidadão vende a sua casa onde vive, porque é um bem de primeira necessidade, e pretende comprar outra casa também para viver, que continua a ser o bem de primeira necessidade, então não há negócio, por assim dizer. Então o Estado diz que, quando isto acontece, o contribuinte tem a possibilidade de reinvestir aquele lucro que teve. Então, quando eu vendo a minha casa principal e eu compro uma outra principal, eu posso fazer o reinvestimento na nova casa. Só um alerta. Se eu vendo uma casa secundária e vou comprar uma casa onde vou declarar que é para a residência principal, eu aqui não posso fazer o reinvestimento. O reinvestimento tem que ser exclusivamente quando eu vendo a minha casa principal e quando eu compro a minha casa principal. O que é que isto implica? Na primeira que eu vendi tem que ter lá a minha morada fiscal, é lá que eu vivo, e quando eu passo para a nova compra, eu vou colocar lá também a minha morada fiscal. Então, basicamente o que é que é a ideia? Se eu fiquei na mão com 120 mil euros, eu terei que reinvestir isto na nova compra. Qual é que é o propósito deste benefício fiscal? É o contribuinte realmente ficar isento de pagar imposto, porque está a comprar um bem de primeira necessidade, mas também não vai ficar com dinheiro retido. O objetivo é voltar a investir esse dinheiro para voltar a economia a circular. Por isso é que existe este benefício do reinvestimento. Muito bem. Portanto, é importante perceber a diferença entre o que é a mais-valia e o que é o reinvestimento, o valor que vamos reinvestir numa nova habitação própria e permanente, certo? Exatamente. Agora surgiu-me aqui uma questão, que é, no caso em que nós herdamos um imóvel, portanto, nós não pagamos nada por ele, vamos por assim dizer, foi uma transmissão gratuita, como é que é feito o cálculo das mais-valias? Ok. Se calhar para alguns que nos vão ver agora, não vão ficar muito contentes com aquilo que eu vou dizer. Mas fica a dica para aqueles que poderão vir a usar no futuro. Então, quando por norma é passado o imóvel para o meu nome, porque se calhar era dos pais, os pais faleceram, entretanto passa o imóvel para os descendentes, eu tenho que ir às finanças e vou registrar aquele imóvel para o meu nome. Então, nessa altura, eu declaro qual é que é o valor que eu vou receber essa herança. O que é que por norma é feito? As pessoas declaram um valor patrimonial, que é o valor que está na caderneta predial, que por norma é um valor muito baixinho, portanto não é o valor real do imóvel. Imagina o seguinte, imagina que eu recebo um T1 aqui no Funchal, que facilmente poderá valer dos 150 mil euros para cima, valor real, ok? Poderá ter um valor patrimonial de 50 mil euros. Então, quando eu vou às finanças fazer o registro, primeiro, eu não sou especialista na questão fiscal. Segundo, eu estou fragilizado porque se calhar algum familiar próximo faleceu. Então eu quero despachar aquilo. Então, por norma, o que é sugerido muitas vezes até pela pessoa da reparação de finanças? Olha, coloca o valor patrimonial, que são 50 mil euros. Mas o valor justo do imóvel são 150. Quando eu ponho ele no mercado pelos tais 150, eu vou pagar impostos entre a diferença dos 50 e os 150. Portanto, eu vou pagar mais-valias sobre 100 mil euros. Então, esta falta de informação está a fazer muitos portugueses pagarem muito mais de impostos do que deveriam pagar. A minha sugestão é, quando forem registrar essas heranças,
registem pelo valor real. Ok, eu pago um pouco mais de imposto quando eu faço essa passagem para o meu nome. Mas é um valor sempre muito mais baixo do que depois vou pagar quando for vender o mesmo. É que essa conta que eu dei agora deste apartamento de 150 mil euros, se eu for restar por 50, que é o valor patrimonial, e eu for depois vendê-lo por 150, eu vou ter um lucro de 50 mil euros, de 100 mil euros. O Estado vai tributar sobre metade, que é 50 mil, e sobre isso vai aplicar uma taxa de IRS. Imagina que eu tenho uma taxa de IRS, vai lá, 30%. Então é 30% sobre 50 mil euros. É muito dinheiro. São 15 mil euros, conta de cabeça, que as pessoas vão ter que pagar ao Estado. Portanto, e esta falta de informação, quando fazem esse primeiro registro, está a originar muitas dores de cabeça aos herdeiros que depois vêm para pagar uma conta muito elevada. Muito bem, Bruno. Por aqui percebe-se a ideia do bicho-papão das mais-valias, porque efetivamente há muitas questões aqui implícitas nos cálculos de mais-valias. Esperamos que tenham ficado um pouco mais esclarecidos sobre esta questão de mais-valias. Não percam o próximo episódio.